Momô e o Senhor do Tempo, ou a extraordinária história dos ladrões de tempo e da criança que trouxe de volta às pessoas o tempo roubado. Um conto-romance, por Michael Ende. Tradução Mônica Stael. Editora Martins Fontes. Canal Le Conde. Caros ouvintes, caso gostem do que aqui é lido, adquiram o livro. Assim como se gostam do meu trabalho, por favor, venham a auxiliá-lo. É possível através de compra de livros pela lista da Amazon, também através de Pix, através do Apoia-se. Assim como curtindo, compartilhando, comentando, inscrevendo-se no canal também ajuda a divulgar este trabalho. Obrigada pela presença. Tua luz brilha na escuridão, não sei de onde ela vem. Brilha tão perto e tão distante. Como te chamas, não sei. Também não sei o que desejas. Brilha, brilha, estrelinha. De uma velha canção infantil irlandesa. Primeira parte. Momô e seus amigos. Capítulo 1. Uma cidade grande e uma menina pequena. Há muito, muito tempo, quando os homens ainda falavam línguas muito diferentes das nossas, nos países quentes já existiam cidades grandes e magníficas. Nelas erguiam-se palácios de reis e imperadores. Havia largas avenidas, ruelas e becos estreitos, templos suntuosos com estátuas de ouro e mármore, feiras nas quais se encontravam à venda mercadorias de todos os reinos, praças bonitas e espaçosas, onde o povo se reunia para discutir as últimas notícias, ouvir ou fazer discursos. E nessas cidades havia, sobretudo, grandes teatros. Pareciam os circos de hoje, só que eram feitos de blocos de pedra. As fileiras de assentos para o público eram construídas uma em cima da outra, como degraus de uma escada, formando uma espécie de imenso funil. Vistas de cima, algumas dessas construções eram circulares, outras eram mais ovais e outras ainda tinham a forma de um amplo semicírculo. Eram chamadas de anfiteatros. Alguns eram grandes como estádios de futebol, outros eram menores, só podendo conter algumas centenas de espectadores. Alguns eram luxuosos, ornamentados com estátuas e colunatas. Outros eram simples e modernos. Esses anfiteatros não tinham teto, e tudo se passava ao ar livre. Por isso, nos de luxo eram estendidas tapeçarias bordadas em ouro, de modo a proteger o público contra o calor do sol e as repentinas tempestades. Nos modestos, esteiras de palha e vime tinham a mesma serventia. Em suma, cada uma correspondia às possibilidades dos habitantes do lugar. Mas todos queriam ter um teatro, pois eram ouvintes e espectadores apaixonados. Acompanhando os acontecimentos emocionantes ou cômicos representados no palco, as pessoas tinham a impressão de que, misteriosamente, aquela vida fictícia era mais real do que sua própria vida cotidiana, e adoravam mergulhar nessa outra realidade. Passaram-se milhares de anos. As grandes cidades daquele tempo desmoronaram. Os templos e palácios ruíram. O vento e a chuva, o calor e o frio desgastaram as pedras, e dos grandes anfiteatros só restaram ruínas. Agora, entre as pedras caídas, as cigarras cantam sua canção monótona, que soa como o respirar da terra adormecida. Algumas dessas grandes cidades antigas, entretanto, continuam sendo grandes cidades nos dias de hoje. A vida nelas mudou, é claro. As pessoas andam de ônibus ou de automóvel, têm telefone e luz elétrica, mas aqui e ali, entre as casas modernas, há algumas colunas, uma arcada, um pedaço de muro ou mesmo um anfiteatro daquele tempo antigo. E foi numa dessas cidades
que aconteceu a história de Momô. Além do limite sul da grande cidade, lá onde as casas vão ficando menores, mais pobres e começam os campos, escondidas num bosque de pinheiros, estão as ruínas de um pequeno anfiteatro. Mesmo nos tempos antigos, não era dos mais importantes. Era, digamos, um teatro para as pessoas mais pobres. Em nossa época, isto é, na época em que começa a história de Momô, as ruínas estavam quase inteiramente esquecidas. Só alguns professores de arqueologia as conheciam, mas não manifestavam maior interesse por elas, porque nada mais havia por descobrir. Também não era uma atração comparável a outras da cidade, de modo que só alguns raros turistas apareciam de vez em quando, subiam pelas pedras meio recobertas pelo capim, agitavam-se, tiravam algumas fotos e iam embora. Então a paz voltava ao semicírculo de pedra, e as cigarras retomavam sua canção interminável, igualzinha à de antigamente. Na verdade, só as pessoas das vizinhanças conheciam aquela curiosa construção. Lá deixavam pastar suas cabras. As crianças aproveitavam o espaço plano do centro para jogar bola, e às vezes namorados se encontravam à noite por ali. Mas um dia começaram a dizer que havia alguém morando nas ruínas. Era uma criança, provavelmente uma menina. Porém, era difícil saber com certeza, pois sua maneira de se vestir era meio esquisita. Seu nome era Momô, ou coisa parecida. De fato, a aparência de Momô era meio estranha e poderia escandalizar alguém que fizesse muita questão de ordem e limpeza. Ela era baixinha e magrinha, de modo que era impossível dizer ao certo se tinha apenas 8 anos ou se já estava com 12. Seu cabelo preto de cachos desgrenhados parecia nunca ter visto tesoura ou pente. Tinha olhos grandes e muito bonitos, pretos como piche, e seus pés eram quase da mesma cor, pois ela andava descalça. Às vezes, no inverno, calçava sapatos, mas eram grandes demais, e um pé diferente do outro. Isso acontecia porque nada do que Momô tinha era comprado ou feito especialmente para ela. Eram coisas usadas que achava ou que alguém lhe dava. Sua saia, comprida até o tornozelo, era uma mistura de retalhos de várias cores, costurados uns aos outros. Por cima de tudo, ela usava um paletó de homem, grande demais, com as mangas enroladas. Momô não quis cortá-las porque pensou com muita razão que ainda estava crescendo e talvez não voltasse a encontrar outro paletó bonito e prático como aquele, com tantos bolsos. Por baixo da arena invadida pelo capim, no centro do anfiteatro em ruínas, restavam corredores e galerias, às quais se podia chegar por um buraco aberto no muro. Era ali que Momô se havia instalado. Certa manhã, chegaram alguns homens e mulheres da vizinhança para tentar descobrir alguma coisa a respeito da menina. Momô ficou parada diante deles, olhando para todos com muito medo, receando que quisessem expulsá-la. Mas logo percebeu que eram simpáticos. Também eram pobres e conheciam a vida. Muito bem, disse um dos homens. Então você gosta deste lugar? Gosto, respondeu Momô. E gostaria de ficar aqui? Gostaria, sim. Mas ninguém está esperando por você em algum outro lugar? Não. Quer dizer, você não precisa voltar para casa? Minha casa é aqui. Mas de onde é que você veio, menina? Momô fez um gesto vago na direção do horizonte. Então, quem são seus pais? A menina olhou para cada um deles com ar perplexo e encolheu os ombros. Todos se entreolharam, suspirando. Não precisa ter medo.
Não vamos mandá-la embora, hein? Queremos ajudá-la. Momô meneou a cabeça, calada, sem muita convicção. Você disse que seu nome é Momô, não é? É. É um nome bonito, mas que eu nunca tinha ouvido antes. Quem lhe deu esse nome? Eu mesma. Você mesma? É. Quando você nasceu, hein? Momô pensou um pouco e finalmente disse: tanto que eu me lembre, sempre existi. Você não tem um tio, uma tia, uma avó, algum parente com quem possa morar? Momô tornou a olhar para o homem, refletindo em silêncio. Finalmente respondeu baixinho: Minha casa é aqui. Certo, certo. Mas você ainda é criança. Quantos anos você tem? Momô hesitou, mas acabou respondendo: 100. Todos riram, é claro, achando que ela estava brincando. Falando sério, que idade você tem, hein? Ainda hesitante, Momô respondeu: 102 anos. Demorou um pouco para as pessoas perceberem que ela repetia, ao acaso, números de que ela tinha ouvido falar, sem saber o que significavam, pois ninguém lhe havia ensinado a contar. Escute, disse o homem depois de consultar um outro. Você se incomodaria se avisássemos a polícia que você está aqui? Poderiam colocá-la num orfanato, onde você teria boa comida, aprenderia a ler, escrever, fazer contas e uma porção de outras coisas, né? Que tal a ideia? Momô murmurou apavorada: Não, eu não quero. Já estive no orfanato. Havia outras crianças também. Tinha grade nas janelas. Todos os dias um de nós levava uma surra, sem razão nenhuma. Então uma noite eu pulei o muro e fugi. Não quero voltar para lá. Compreendo, disse um velho balançando a cabeça. E todos os outros compreenderam. Muito bem, disse uma mulher. Mas você ainda é pequena. Alguém precisa cuidar de você. Eu vou cuidar de mim, respondeu Momô aliviada. Mas você é capaz? Momô ficou quieta, pensando. Depois disse com voz suave: Eu não preciso de muita coisa. As pessoas voltaram a suspirar e a se consultar com os olhos, gesticulando. Sabe, Momô, recomeçou o homem que tinha falado primeiro. Achamos que podíamos dar um jeito de você morar na casa de um de nós. É verdade que ninguém tem muito espaço e quase todos têm muitos filhos para alimentar. Mas afinal, um a mais ou a menos não faz grande diferença. O que você acha, né? Muito obrigada, respondeu Momô sorrindo pela primeira vez. Muitíssimo obrigada. Mas vocês não podiam me deixar ficar morando aqui? As pessoas cochicharam, discutiram e por fim concordaram. Afinal de contas, a menina estaria tão bem ali quanto na casa de algum deles. E lá todos poderiam cuidar de Momô. Seria mais fácil do que se um só ficasse incumbido disso. Começaram imediatamente a fazer uma boa limpeza na galeria em ruínas onde Momô morava e a arrumar tudo da melhor maneira possível. Um homem, que era pedreiro, fez um fogãozinho de pedra para ela e com um velho cano enferrujado fizeram uma chaminé. Aproveitando uns caixotes, um velho carpinteiro fez uma mesinha e 2 cadeiras. Por fim, as mulheres trouxeram uma cama enferrujada, um colchão meio rasgado e 2 cobertores. A galeria de pedra debaixo do anfiteatro se transformou numa moradia bem jeitosa.
O pedreiro, que era dado a artista, pintou na parede um bonito quadro de flores. Pintou até a moldura em volta e o prego no qual o quadro deveria estar pendurado. Depois chegaram os filhos daquelas pessoas, cada um trazendo o que tinha poupado da sua comida. Um trouxe um pedacinho de queijo, outro um pãozinho, outro uma fruta, e assim por diante. Todos tinham muitos filhos. Naquela noite se juntaram tantas crianças que acabaram armando uma festa no anfiteatro para comemorar a chegada de Momô. Foi uma festa alegre, daquelas que só as pessoas simples são capazes de apreciar. Assim começou a amizade entre Momô e seus vizinhos. Capítulo 2. Um dom raro e uma briga comum. A partir de então, tudo passou a correr bem para Momô, pelo menos na opinião dela. Sempre tinha alguma coisa para comer, às vezes mais, outras vezes menos, dependendo do que o pessoal conseguisse poupar. Tinha um teto, uma cama, e quando fazia frio, podia acender um fogo. O mais importante, no entanto, era que tinha muitos bons amigos. Era de se pensar que a sorte estava com Momô, que tinha encontrado gente tão amiga, e ela mesma achava isso. Entretanto, os outros logo perceberam que a sorte estava com eles também. Precisavam de Momô e ficavam se perguntando como tinham conseguido viver sem ela até então. À medida que o tempo passava, a menina se tornava mais necessária. Tão necessária que seus amigos tinham medo de que um belo dia pudessem acordar e não a encontrar mais. Por isso, Momô passou a receber visitas constantemente. Havia sempre alguém sentado perto dela, conversando com ar muito interessado. Quem precisasse dela, mas não pudesse ir até lá, mandava buscá-la. E se alguém ainda não tivesse percebido que precisava dela, ouvia logo o conselho: ora, vá falar com Momô. Essa expressão tornou-se quase uma frase feita entre as pessoas da vizinhança. Assim como dizemos boa sorte, bom apetite ou só Deus sabe, lá se dizia sempre que havia oportunidade: ora, vá falar com Momô. Mas por quê? Será que Momô era tão sensata que sempre tinha um bom conselho para dar? Será que encontrava sempre as palavras certas para dizer a quem precisasse de consolo? Ou sempre proferia frases sábias e justas? Não. Quanto a isso, Momô era igual a qualquer outra criança. Então, será que Momô sabia fazer alguma coisa para deixar as pessoas sempre de bom humor? Será que ela sabia, por exemplo, cantar bem? Ou tocar algum instrumento? Ou então, já que ela morava numa espécie de circo, sabia dançar ou fazer acrobacias? Não, também não era isso. Será que ela sabia fazer mágicas? Ou conhecia alguma fórmula secreta para fazer as pessoas se esquecerem de suas preocupações? Ou sabia ler as mãos? Ou prever o futuro de alguma outra maneira? Não, nada disso. O que Momô sabia fazer melhor do que ninguém era ouvir. Muitos leitores devem estar achando que isso não é nada demais, que qualquer um sabe ouvir. Mas é engano. Muito pouca gente sabe ouvir de verdade. E o jeito de Momô ouvir e entender era muito especial. Momô ouvia de tal modo que as ideias acertadas acabavam surgindo na cabeça de alguém que estivesse meio desorientado. Não é que ela dissesse ou perguntasse alguma coisa que levasse a pessoa a pensar de determinada maneira. A menina só ficava ali sentada, ouvindo com atenção e simpatia.
Ao mesmo tempo, fitava a outra pessoa com seus grandes olhos negros, e nela surgiam pensamentos que nunca tivera antes, como se lhe tivessem sido encravados por aquele olhar. Momô ouvia de um jeito que fazia os desesperados ou hesitantes de repente saberem o que queriam, ou os tímidos sentirem-se à vontade e confiantes, os infelizes e oprimidos sentirem-se felizes e cheios de esperança. Quando alguém achava que sua vida não tinha sentido, acreditando-se um fracassado, apenas um ser entre milhões, sem qualquer importância e tão fácil de ser substituído quanto um prato quebrado, ia procurar a menina. Então, à medida que contava suas desventuras, a pessoa ia percebendo que, fosse ela o que fosse, era uma pessoa única no mundo inteiro e por isso mesmo era importante para o mundo, por ser de seu próprio jeito. Era assim que Momô ouvia. Um dia, 2 homens foram ao anfiteatro procurar Momô. Eram inimigos jurados e, embora fossem vizinhos, recusavam-se a falar um com o outro. Outras pessoas tinham aconselhado que procurassem Momô, pois não era possível continuarem vivendo daquele jeito. Embora a princípio os dois recusassem, acabaram consentindo, a contragosto. Ficaram ali sentados, em lados opostos do anfiteatro, emburrados, calados, hostis. Um deles era o pedreiro que havia construído o fogão para Momô e pintado o quadro de flores na parede da sala. Chamava-se Nicola. Era corpulento e tinha um bigode preto revirado nas pontas. O outro chamava-se Nino. Era magro e parecia sempre meio cansado. Era dono de um pequeno bar, onde os principais fregueses eram alguns velhinhos que pediam um copo de vinho e ficavam horas inteiras recordando os tempos antigos. Nino e sua mulher também eram amigos de Momô e costumavam levar coisas gostosas para ela comer. Quando Momô percebeu que os 2 homens estavam brigados, ficou um momento sem saber com qual deles falava primeiro. Afinal, para não ofender nenhum, sentou-se numa pedra a igual distância de ambos, olhando para um e para outro, aguardando os acontecimentos. Muitas coisas precisam de tempo, e tempo era justamente a única riqueza de Momô. De repente, Nicola levantou-se e disse: vou-me embora. Vindo aqui mostrei boa vontade, mas como você pode ver, Momô, esse sujeito é teimoso. Não adianta esperar mais. E de fato virou-se para ir embora. Adeus! E vá pela sombra! Gritou Nino. Aliás, você nem devia ter vindo. Eu não ia mesmo apertar a mão de um trapaceiro. Nicola fez meia volta roxo de raiva. Quem é trapaceiro? Perguntou avançando para Nino. Repita o que disse. Quantas vezes você quiser, berrou Nino. Você pensa que só porque é forte ninguém tem coragem de dizer a verdade na sua cara? Pois eu tenho, e digo para você e para quem quiser ouvir. Vamos, avance e venha me matar, como já tentou uma vez. Gostaria de ter conseguido, rosnou Nicola, cerrando os punhos. Está vendo, Momô? Está vendo como ele mente e calunia a gente? O que eu fiz foi agarrá-lo pelo colarinho e jogá-lo no tanque de água suja que tem atrás daquela espelunca dele. Não dava nem para afogar um rato. E virando-se para Nino, gritou: Infelizmente, você continua vivo. As mais incríveis acusações continuaram a ser lançadas de um lado para o outro, e Momô não conseguia entender do que se tratava e por que os dois estavam tão furiosos um com o outro. Aos poucos, entretanto, foi ficando claro que Nicola havia cometido aquele ato terrível
porque Nino lhe tinha dado uns bofetões diante dos fregueses no bar. E isso porque Nicola havia tentado quebrar toda a louça de Nino. Pura mentira! Exclamou Nicola, zangado. Atirei na parede só um jarro, e que já estava rachado. Mas o jarro era meu, não era? Você não tinha o direito de fazer uma coisa dessas. Nicola, porém, estava convencido de que tinha razão, porque antes Nino havia colocado em dúvida sua competência profissional de pedreiro construtor. Sabe o que ele falou de mim? Disse que eu nunca consegui erguer uma parede reta porque estou bêbado 24 horas por dia, e que meu tataravô era igualzinho a mim, e que foi ele quem construiu a torre inclinada de Pisa. Ora, Nicola, era só brincadeira. Que brincadeira? Não acho graça em brincadeiras desse tipo. Descobriu-se então que a brincadeira de Nino era para se vingar de Nicola. De fato, certa manhã aparecera escrito com letras vermelhas na porta do bar: quem só sabe fracassar vira dono de bar. Nino, por sua vez, não tinha achado graça nenhuma. Começaram então a discutir qual das duas brincadeiras era a mais engraçada, e eles se enfureciam cada vez mais. Bruscamente os dois pararam. Momô observava-os, de olhos arregalados, mas nenhum dos dois entendia bem o significado daquele olhar. Será que a menina estava rindo deles? Ou estava triste? Não dava para saber. De repente, no entanto, os dois homens tiveram a sensação de estarem se olhando no espelho e começaram a ficar envergonhados. Ah, tudo bem. Eu não devia ter escrito aquilo na sua porta. Mas eu não teria feito isso se você não tivesse recusado a me servir. Isso é contra a lei, sabe? Porque eu sempre paguei direito. E você não tinha motivo para me tratar daquele jeito. Não tinha, é? Você não se lembra do caso do Santo Antônio? Ah, está ficando encabulado. Você me deu um golpe. E eu não podia deixar de graça. Dei, é? Quem deu foi você. Mas não conseguiu me tapear. O fato é que na parede do barzinho do Nino havia uma imagem do Santo Antônio, que ele tinha recortado de uma revista e emoldurado. Um dia, Nicola quis comprar a gravura, dizendo que a achava linda. Nino foi negociando até conseguir que Nicola desse em troca o seu rádio e ficou rindo por dentro, convencido de que tinha levado a melhor. Fechado o negócio, aconteceu que, entre a imagem e o papelão de trás do quadro, apareceu uma nota de dinheiro de alto valor que Nino nunca tinha visto. Então ele percebeu que, afinal de contas, tinha levado prejuízo e ficou muito aborrecido. Quis exigir de Nicola a devolução da nota, porque não fazia parte do objeto vendido. Nicola recusou e, dali em diante, Nino não quis mais servi-lo. Depois de chegarem à causa inicial da briga, os dois homens ficaram em silêncio, até que Nino falou: diga com franqueza, Nicola. Antes de nós fazermos o negócio, você já sabia daquele dinheiro, não sabia? Claro que sabia. Caso contrário, não teria feito o negócio. Então você confessa que me tapeou. Como? Você não sabia mesmo que o dinheiro estava ali? Não, juro que não. Ah, veja só. Então foi você quem quis me dar um golpe, recebendo meu rádio em troca de um pedaço de papel que não valia nada. Mas como é que você ficou sabendo da nota? Ah, eu tinha visto um freguês enfiar ali, como oferenda para Santo Antônio. Nino mordeu o beiço. E valia muito? Ah,
Exatamente o valor do meu rádio. Então, a nossa briga, na verdade, é por causa do Santo Antônio que eu recortei da revista. Nicola coçou a cabeça e... É mesmo. E se você quiser, pode ficar com ele, Nino. Ah, não, de jeito nenhum. Trocou está trocado. Um aperto de mão para selar a nossa dignidade, hã? Então os dois começaram a rir. Desceram os degraus de pedra, encontraram-se no meio do anfiteatro, apertaram-se as mãos e trocaram tapinhas nas costas. Depois eles abraçaram Momô, dizendo: muito obrigado, muito obrigado. Quando afinal foram embora, Momô ficou acenando até eles desaparecerem, muito contente, porque seus dois amigos tinham feito as pazes. Em outra ocasião, um menino levou para Momô seu canário que não queria cantar. Foi uma tarefa difícil. Momô teve de ouvir o canário uma semana inteira até ele voltar a chilrear e cantar. Momô ouvia todos com atenção. Gatos, cachorros, grilos e sapos, até a chuva e o vento nas árvores. E cada um falava com ela à sua maneira. Algumas noites, depois que todos os seus amigos já tinham ido para casa, ela ficava sentada, sozinha, no grande anfiteatro de pedra, debaixo do céu estrelado, simplesmente ouvindo o grande silêncio. Sentia-se como se estivesse no meio de um imenso caramujo que escutasse o mundo das estrelas. Era como se ouvisse uma música suave, mas poderosa, que ia direto ao seu coração. Em noites assim, ela sempre tinha sonhos lindos. E quem ainda acha que ouvir não é nada demais, experimente fazê-lo para ver se consegue. Capítulo 3. Uma tempestade imaginária e um temporal de verdade. Não é preciso dizer que Momô ouvia crianças e adultos da mesma maneira. Mas havia outra razão para as crianças gostarem de ir ao anfiteatro. Desde que Momô chegara, elas brincavam como nunca tinham feito antes. Não havia um só instante de tédio. E não é que Momô tivesse sugestões maravilhosas. Não, Momô só estava ali e brincava junto. E isso era suficiente. Não se sabe por que razão, para que as próprias crianças acabassem tendo as melhores ideias. Todos os dias inventavam brincadeiras novas, uma mais divertida do que a outra. Certa vez, num dia quente e abafado, 10 ou 11 crianças estavam sentadas nas pedras, esperando por Momô, que tinha ido dar uma voltinha para explorar a região, como às vezes fazia. No céu, as nuvens eram escuras e baixas. Parecia que dali a pouco ia desabar um temporal. Acho que vou para casa, disse uma menina que estava com a irmãzinha. Tenho medo de relâmpago e trovão. E em casa? Em casa você não tem medo? Perguntou um garoto de óculos. É, também tenho. Então fique aqui, pois dá na mesma. A menina fez que sim com a cabeça, mas dali a pouco disse: pode ser que Momô nem volte mais. E daí? Falou outro garoto, de aspecto mais relaxado. Podemos brincar de alguma coisa, mesmo sem Momô. Está certo. Vamos brincar do quê? Não sei, de qualquer coisa. Qualquer coisa não quer dizer nada, né? Quem tem alguma ideia? Eu tenho, disse o menino gordo de voz fina. Vamos fazer de conta que essa ruína é um navio de verdade. E nós estamos navegando por mares desconhecidos, vivendo aventuras. Eu sou o capitão, você é o piloto, e você é um naturalista, um professor, que vai ser uma expedição de pesquisas, entenderam? E os outros são os marinheiros.
E nós, as meninas? O que nós vamos ser? Marinheiras. Vai ser um navio do futuro. A ideia era excelente. Começaram a brincar, mas não paravam de discutir. E a brincadeira não ia adiante. Dali a pouco estavam todos novamente sentados nas pedras, esperando. Por fim, Momô chegou. Ouvia-se o barulho da água batendo na proa. O navio de pesquisas, Argo, balançava suavemente avançando pelas ondas a todo vapor em direção ao mar de coral. Desde tempos imemoriais, navio algum se atrevera a atravessar aquelas águas perigosas que escondiam inúmeros bancos de areia, recifes de coral e estranhos monstros marinhos. Pior do que tudo era o chamado tufão perpétuo, um furacão que não tinha descanso. Percorria constantemente aqueles mares procurando uma presa, como se fosse um ser vivo e até mesmo inteligente. Seu caminho era imprevisível. Tudo o que caía nas garras daquele furacão não se soltava mais, até se destroçar em lascas do tamanho de palitos de fósforo. O navio de pesquisa Argo fora especialmente equipado para o encontro com aquele tufão errante. Era todo construído de aço azul, flexível e elástico, feito uma lâmina de espada. Por um processo especial, fora fundido em uma só peça, sem emendas nem soldaduras. Assim mesmo, dificilmente outro capitão e outra tripulação teriam a coragem de enfrentar perigos tão incríveis. O capitão Gordon tinha essa coragem. Do alto da ponte de comando, olhava com orgulho seus marinheiros e marinheiras, todos especialistas experimentados em suas áreas. Ao lado do capitão estava o primeiro oficial Dom Melo, típico lobo do mar, que já sobrevivera a 127 furacões. Atrás deles, no convés, estava o professor Einstein, chefe científico da expedição, com suas duas assistentes, Maureen e Sarah, cujas memórias prodigiosas valiam por uma biblioteca inteira. Os três estavam debruçados sobre os instrumentos de precisão, trocando ideias naquela sua complicada linguagem científica. Um pouco à parte estava a bela nativa Momozan, sentada com as pernas cruzadas. De vez em quando, o professor fazia-lhe perguntas sobre várias características daquelas águas, e ela respondia no melodioso dialeto Ula, que só o professor entendia. O objetivo da expedição era descobrir a causa do tufão errante e, se possível, destruí-lo, de modo que aquelas águas voltassem a ser navegáveis. Mas até então, tudo estava tranquilo e não havia prenúncio de tempestade. De repente, um grito do vigia interrompeu as reflexões do comandante. "Capitão!" gritou ele, com as mãos em concha em torno da boca. "Ou estou maluco, ou estou vendo mesmo uma ilha de vidro na nossa frente." Imediatamente o capitão e Dom Melo olharam pelo telescópio. O professor e suas duas assistentes também se interessaram. Só a bela nativa continuou calmamente sentada, pois as curiosas tradições de seu povo proibiam demonstrar curiosidade. Chegaram logo à ilha de vidro. O professor desceu pela escada de corda amarrada no costado do navio e pisou no chão de vidro. Era horrivelmente escorregadio. Ele teve imensa dificuldade em se manter de pé. A pequena ilha era toda redonda e devia ter uns 20 metros de diâmetro. Era mais elevada no centro, formando uma espécie de cúpula. Quando o professor atingiu o ponto mais alto, olhou para baixo e pôde ver distintamente uma luzinha que pulsava bem no núcleo da ilha. Comunicou o que tinha visto aos outros, que esperavam ansiosos na balaustrada. "Pelos dados obtidos", disse Maureen, uma das assistentes do professor, "eu diria que se trata de um Ogeomiumbump bistrosinalis." "É possível", comentou Sarah, a outra assistente, "mas também pode ser uma Chilucula tapetoxifera."
O professor Einstein se impertigou, ajustou os óculos e disse: na minha opinião, temos aqui uma variedade do Strumpus quietschinensis comum. Porém, só poderemos ter certeza depois de examinarmos essa criatura por baixo. Imediatamente, 3 marinheiras, todas elas nadadoras e mergulhadoras mundialmente famosas, vestiram suas roupas de mergulho, desceram pelo flanco do navio e desapareceram nas profundezas do mar azul. Durante algum tempo, só se viam algumas bolhas na superfície da água, mas de repente surgiu Sandra, uma das moças, e disse com voz ofegante: uma medusa gigante! Minhas 2 companheiras estão presas nos seus tentáculos e não conseguem se soltar. Temos que as socorrer antes que seja tarde. Dizendo isso, tornou a mergulhar. Imediatamente mergulharam 100 homens-rãs sob o comando de seu experiente chefe, comandante Franco, chamado de Golfinho. Uma tremenda batalha se desenrolou lá embaixo, fazendo a superfície cobrir-se de espuma. Porém, era tal a força da medusa gigante que nem os 100 homens-rãs conseguiram libertar as mergulhadoras. O professor franziu a testa e disse às suas assistentes: há alguma coisa nessas águas que parece provocar um crescimento desmesurado. É extremamente interessante. Enquanto isso, o capitão Gordon e o primeiro oficial Dom Melo examinaram a situação e chegaram a uma conclusão. Voltem! Gritou Dom Melo. Voltem todos imediatamente para o navio! Vamos ter que cortar o monstro em 2. Não há outro jeito de salvar as moças. O Golfinho e seus homens-rãs voltaram para bordo. O Argo recuou um pouco e depois avançou a toda velocidade na direção da Medusa. A proa do navio de aço era cortante como uma navalha. Sem barulho e sem qualquer impacto, dividiu em 2 a gigantesca criatura. A manobra era perigosa para as 2 moças ainda enroscadas nos tentáculos. Porém, Dom Melo tinha traçado seu rumo com a máxima precisão e dirigiu o Argo exatamente pelo estreito espaço entre as 2. No mesmo instante, os enormes tentáculos de cada uma das metades da medusa tombaram, moles e sem força, e as prisioneiras conseguiram se desvencilhar. Foram alegremente recebidas a bordo. O professor Einstein disse-lhes: foi minha culpa. Nunca deveria ter mandado vocês lá para baixo. Perdoem-me por tê-las exposto a esse perigo. Com uma risada alegre, uma delas respondeu: não há o que perdoar, professor. Afinal, foi para isso mesmo que nós viemos. E a outra acrescentou: o perigo faz parte da nossa função. Não havia tempo para mais conversa. Ocupados com o trabalho de resgate, o capitão e a tripulação haviam se esquecido de se manter vigilantes. Assim, só no último momento perceberam que o tufão errante tinha surgido no horizonte e estava agora avançando a toda a velocidade sobre o Argo. Um primeiro vagalhão atingiu o navio de aço, atirou-o para o ar, derrubou-o para o lado e lançou-o no abismo formado pelas ondas de cerca de 50 metros de profundidade. Já nesse primeiro ataque, se os marinheiros de Argo não fossem tão corajosos e experientes, metade deles teria caído pelas bordas da embarcação e outra metade teria desmaiado de pavor. Mas o capitão Gordon continuava se equilibrando na ponte de comando, como se nada tivesse acontecido, e seus homens também se mantinham firmes. Só Montmorency, a bela nativa, não estando acostumada a viagens tão tempestuosas, tinha subido num bote salva-vidas. Em questão de segundos, o céu tornou-se escuro como breu, rugindo e uivando. O furacão envolveu o navio, lançando-o ora para as alturas, ora para o fundo do abismo. A cada minuto que passava, sua fúria parecia crescer, enquanto golpeava inutilmente a nave de aço.
Calmamente, o capitão dava suas ordens ao primeiro oficial, que as gritava para a tripulação. Cada um ocupava seu posto. O professor Einstein e suas assistentes não haviam abandonado seus instrumentos científicos e calculavam onde seria o núcleo do furacão, pois era para esse centro que o navio devia ser dirigido. Em seu íntimo, o capitão admirava o sangue frio daqueles cientistas, que não estavam habituados ao mar como ele e sua tripulação. Um raio cortou o céu em zigue-zague e veio cair sobre o Argo, eletrizando da proa à popa o navio de aço. Tudo o que se tocasse lançava centelhas, mas o pessoal já vinha sendo treinado havia meses para enfrentar uma emergência daquele tipo, e ninguém pareceu se abalar. No entanto, as partes mais frágeis do navio, cabos de aço e barras de ferro, tornaram-se incandescentes como filamentos de lâmpadas elétricas. Isso naturalmente dificultava o trabalho, mas todos se protegeram calçando luvas de amianto. Felizmente, a incandescência logo se apagou, pois começou a cair uma chuvarada como nunca nenhum dos membros da tripulação tinha enfrentado, com exceção de Dom Melo. Era uma chuva tão densa que mal havia espaço para o ar que se respirava. A tripulação então foi obrigada a usar capacetes de mergulho e balões de oxigênio. Um raio atrás do outro, um trovão atrás do outro, a tempestade rugia, ondas de altura de casas formavam uma densa espuma branca. Com as máquinas a todo vapor, o Argo abria seu caminho em meio à violência primitiva do furacão. Na casa de máquinas, mecânicos e foguistas faziam esforços sobre-humanos. Tinham-se amarrado com cordas fortes para evitar que os violentos solavancos do navio os lançassem dentro de fornalhas. Finalmente, chegaram ao ponto central do furacão. E aí se depararam com um espetáculo magnífico. Na superfície da água, que ali era lisa como um espelho, porque a força da tempestade aplainara as ondas, parava um objeto gigantesco. Apoiava-se numa perna só, e seu contorno alargava-se da base para o topo. Era como se fosse um peão imenso, do tamanho de uma montanha, mas ele rodopiava a uma tal velocidade que não era possível ver detalhe algum. É um chum-chum gumilasticum! Chum-chum gumilasticum! Gritou o professor. Ah, não devemos ter preconceitos, hã? Retrocou o professor. Nessas tradições nativas existe, às vezes, uma semente de verdade. Pode ser que haja certas harmonias que produzem efeitos sobre o chum-chum gumilasticum. Na verdade, ainda sabemos muito pouco a respeito do modo de vida desses seres. Mal não pode fazer, declarou o capitão em tom resoluto. Vamos pelo menos tentar. Diga a ela que cante, hã? O professor Einstein virou-se para a bela nativa e disse: Malumba didi oizafal una vavado? Momozan balançou a cabeça afirmativamente e logo começou a cantar a mais extraordinária canção, formada apenas por algumas notas e o constante estribilho Eni meni alu beni wanatai zuzura teni Eni meni alu beni wanatai zuzura teni. Ela acompanhava o ritmo da canção, batendo palmas e dançando. Eni meni alu beni wanatai zuzura teni Eni meni alu beni wanatai zuzura teni. A melodia simples e as palavras eram fáceis de decorar. Os outros foram aderindo, e pouco depois, toda a tripulação estava cantando, dançando e batendo palmas. Eni meni alu beni wanatai zuzura teni Eni meni alu beni wanatai zuzura teni Eni meni alu beni wanatai zuzura teni Eni meni alu beni wanatai zuzura teni.
Era um espetáculo sensacional ver o velho lobo do mar, Dom Melo, e até o professor cantando e batendo palmas como crianças no recreio. E então aconteceu aquilo que nenhum deles acreditara que pudesse acontecer. O peão gigante começou a rodar cada vez mais devagar, até que parou de uma vez e começou a afundar. Com o estrondo de um trovão, as águas se fecharam sobre ele. A tempestade se abrandou de repente. A chuva parou. O céu ficou limpo e azul. As ondas se acalmaram. O Argo estava imóvel no mar transparente, como se a paz e a alegria nunca tivessem deixado de reinar. Pessoal, disse o capitão Gordon, olhando agradecido para cada um dos membros da tripulação, nós conseguimos! Todos sabiam que ele era homem de poucas palavras. Portanto, sentiram-se ainda mais gratificados quando ele acrescentou: estou orgulhoso de vocês. Acho que choveu de verdade, disse a menina que estava acompanhada da irmãzinha. Eu, pelo menos, estou ensopada. De fato, o temporal tinha passado. E mais do que todas as crianças, a menina que estava com a irmãzinha admirou-se ao perceber que, durante a viagem no barco de aço, tinha esquecido completamente o medo de trovões e de relâmpagos. Durante algum tempo ainda ficaram comentando suas aventuras, um contando ao outro sua experiência pessoal. Depois despediram-se e foram para casa, trocar aquelas roupas molhadas. Só uma das crianças não estava plenamente satisfeita com o desenrolar da brincadeira. Era o menino de óculos. Despedindo-se de Momô, ele disse: foi uma pena a gente afundar o Chuchum Gomilatskun. Afinal, ele era o único sobrevivente de sua espécie. Eu gostaria muito de descobrir mais coisas sobre ele. Numa coisa, entretanto, todos concordavam. As melhores brincadeiras do mundo eram as que eles faziam com Momô.